Meus amigos, minhas amigas, eu quero em primeiro lugar cumprimentar as centenas de prefeitos e prefeitas do nosso estado. Meu abraço caloroso, pessoal. Não tenho a oportunidade de abraçar cada um, mas quero fazê-lo através das palavras e do meu coração. O Aloysio mencionava há pouco o nosso trabalho com as prefeituras. Ele disse as coisas verdadeiras. Nós, nesse sentido, não inovamos, nós continuamos o padrão da administração do Covas, o padrão do Alckmin, e nós demos sequência. O respeito a cada município, grande ou pequeno. O Aloysio mencionou aqui o dado de quase 7 mil convênios. É uma parte pequena até do que nós fizemos. Tem muitas coisas feitas que não foram através de convênios. Não há um prefeito dos 650 municípios de São Paulo que possa dar um exemplo de que qualquer desses convênios foi em troca de um votinho que fosse, de um compromisso de mudança de partido, de qualquer tipo de favor político. Todos os municípios se beneficiaram, dos petistas aos do PP. Os petistas, os mais palatáveis, os menos palatáveis, todos receberam. Mesmo aqueles que falsificam e dizem depois que a obra é do governo federal. Isso aconteceu em Hortolândia, mas nós mantivemos a nossa postura porque nós governamos para as pessoas. Nós não governamos para o partido, para os partidos. Esse é o nosso, foi sempre o nosso compromisso com São Paulo. Nunca se chegou a um ponto como recentemente em matéria de distribuição de recursos no estado de São Paulo para os municípios, por um simples fator, porque o Alckmin e sucedido como vice-governador pelo Lembo deixaram as finanças de São Paulo em ordem. Nós pudemos dar sequência a isso. Nós pudemos pegar financiamentos do Banco Mundial, do Banco Interamericano, do BNDES. Por quê? Porque as contas estavam saneadas. Do contrário, eu teria que ter passado 3, 4 anos para arrumar a situação, em vez de tocar a situação para frente. Chegamos ao nível mais alto de investimentos da nossa história, 20 bilhões de reais, em todas as áreas essenciais. O que São Paulo tem tido é que, no final de cada mandato, a tocha passa para as mãos daquele que sabe tocar adiante. E agora, com muito orgulho, eu vou ver o Goldman, logo mais, passando a tocha para o Alckmin, em meu nome e no nome dele. E São Paulo vai para frente. Mais ainda, nós precisamos ter senadores por São Paulo. Gente que defenda o nosso estado, como os outros estados têm. Todo mundo aqui sabe disso. Viu, Jatene? Lá não tem essa história de São Paulo. Não tem essa história. Um dos senadores, eu era senador na época, que continua até hoje, atrapalhou a renegociação da dívida de São Paulo por 6 meses, aumentou em mais de 10 bilhões de reais a nossa dívida naquela época. Outros votam até contra São Paulo. Já há elementos abundantes para mostrar isso, para demonstrar. Mas, desta vez, nós temos que resolver o problema do Senado, com os nossos candidatos. O Aloysio Nunes, que vocês viram falar aqui, dá para avaliar o nível de representante que São Paulo terá. E o Quércia, aqui representado pela Andréia. Cadê a Andréia? Vocês veem, eu disse uma vez para o Quércia, nenhum pai se ofende com isso. Estava olhando para a Andréia e para a irmã dele. Aí falou, Quércia, você vê como o Darwin tinha razão sobre a evolução das espécies. Mas todo pai fica orgulhoso com isso. Eu também. Olha para minha filha, olha para mim, o Darwin está lá presente, sendo prestigiado. Já não pode olhar para a mãe, que aí vão ver que é mais ou menos o mesmo padrão. Bem, mas... E os nossos candidatos das nossas coligações? A do DEM, pilotada por quem não é candidato, mas está metido em tudo, nas horas vagas, que é o nosso Kassab, né? E do PSDB, enfim, do PPS, de todos os partidos coligados. Falta o PSC, PHS, PMN e o PTB, no nível da chapa de deputados.
todos juntos por São Paulo. Mas olha, eu quero dizer duas coisas para os prefeitos que têm a ver com a presidência da República. Primeiro, não vai ter mais no governo federal incentivos ou despesas criadas para municípios sem que as prefeituras recebam a sua contrapartida integral. Os municípios brasileiros perderam no fundo de participação no ano passado, creio que 3,3 bilhões de reais. O governo federal retribuiu, devolveu 2 bilhões. Perderam 1,3 bi. Neste ano, continuaram perdendo. Nos primeiros meses, os primeiros 6 meses, foi mais 1,3 bilhões, ou algo assim. O governo federal não deu nenhum retorno com nada, graças aos incentivos que ele deu. Não dos tributos que são só seus, mas dos tributos que são partilhados com os estados e com os municípios. E os municípios menores ficam muito prejudicados. Lá na ponta, os municípios pequenos, que dependem do FPM em todo o Brasil, neste momento, oprimidos pela falta de recursos. E, além do mais, coagidos pela tropa que se espalhou pelo Brasil, oferecendo convênios que nunca vão ser honrados, convênios inacreditáveis. Outro dia, eu soube de um prefeito aqui, cuja cidade tem uns 90 mil habitantes. Chegaram para ele e dizem: o que você quer? Pede o que você quiser. Aí ele falou: eu quero 140 milhões para pavimentação. Imagina, a cidade tem 90 mil habitantes. Aí eles disseram: não, 140 não dá, mas dá 40. E você pode escolher outras coisas até chegar a 140. Não pode nem assinar convênio, né? Não tem como fazer, são promessas vazias, fica tudo para resto a pagar do próximo governo, mas estão fazendo isso no Brasil inteiro. Eu só não posso, às vezes, dar bois e nome aos bois, porque acaba prejudicando ainda mais a prefeitura a curto prazo e pode dar a impressão que a gente é contra. Quando alguém recebe uma oferta de algo, mesmo que a gente sabe que nunca vai receber, se a gente falar coisa, parece que estamos contra que receba. Então não dá para fazer isso, mas essa é a realidade das coisas. Mesmo coisas como UPAs, que entraram na moda, etc., mal sabem os prefeitos, primeiro que as AMAs, que eu criei no município de São Paulo, por ideia do Barradas. Eu fiz 30, e o Kassab, nós precisamos até segurá-lo no final, porque ele fez 130, mais do que todo o Brasil. As AMAs, que são as UPAs, que foram copiadas de São Paulo, nenhum problema na cópia. No Rio de Janeiro, que o governo federal pegou para si, dá um módulo construído por uma empreiteira que já ganhou a licitação, que é estranho, para fazer mesmo para os municípios, e paga só 20%, 25% do custeio. A gente sabe que saúde, o que importa é o custeio, não é o investimento. Um AMA custa, por ano, aquilo que custa para construir. Um hospital, a mesma coisa. E o custeio fica por conta das prefeituras. Apoiam uma lei falando das creches e contabilizam um salário que é 1/3 do que ganha quem trabalha na creche. E aí o prefeito vai ter que pagar 2/3. Né? O encargo vai para ele, a generosidade com o chapéu alheio. Pois nós vamos impedir isto. Eu já disse no encontro nacional de prefeitos e repito aqui: isso não vai acontecer mais no Brasil. Quero que todos anotem isso. Segunda coisa, nós vamos regulamentar um artigo da Constituição que fui eu que botei. Não me lembro se sob a forma de emenda ou disse ao então relator que pusesse na época, mas foi minha a redação, fui eu que tive a iniciativa. Do artigo 23 da Constituição, que diz que uma lei deliberará sobre a divisão de trabalho entre estados e municípios e União. É uma coisa que fique estabelecida realmente uma divisão de funções com mais clareza. Nunca deu para tocar isso no Congresso Nacional. Presidente da República, eu vou encaminhar o projeto de lei proposta do governo federal para ter essa divisão explicitada e os recursos correspondentes. Isso é que o Brasil, os nossos milhares de municípios e, portanto, a nossa população precisa. Portanto, eu aproveito essa oportunidade para os prefeitos de São Paulo
de anunciar essas duas questões, antes de falar naturalmente da eleição. Eu me lembro que muitas tardes lá no Palácio, o pessoal fazia reunião para assinatura de convênios, eu chegava no final, sempre, depois de todas as assinaturas e tudo mais. A partir de um certo momento, eu só passei a pedir uma coisa para os prefeitos: olha, vocês obtiveram isso, não tem problema nenhum, livremente, não teve coação nenhuma, etc. Agora, se der uma sobrinha, bota lá que foi dinheiro do governo do Estado, tá certo? No pezinho, olha, o governo aqui e tal, deu os recursos, enfim, era o nosso único pedido. E hoje eu vou fazer um único pedido, pequeno. Vamos nos mobilizar nesta eleição, em nome de São Paulo, em nome do Brasil. Nós temos que construir um novo Brasil. Nós somos um Estado importante, decisivo para o Brasil. E o Brasil depende muito de São Paulo e nós dependemos muito do Brasil. Nós temos que ter um resultado eleitoral à altura do peso e da responsabilidade do nosso Estado. Vamos trabalhar dentro do nosso município, pensando na população do município, mas vamos pensar no Estado, vamos pensar no nosso país. Isto é que nós precisamos para o Brasil agora, que é uma mudança importante, uma mudança para garantir as conquistas que já aconteceram, e uma mudança para trazer novas conquistas em tantas áreas que o Brasil precisa. E eu daqui em diante vou querer falar sobre o Brasil, e vou falar mais de política, mas deixe-me antes, eu tenho que fazer isso, saudar a presença de outras pessoas, que inclusive vieram de fora aqui para esta noite, reunir-nos, encontrar-nos, aqueles que puderem encontrar uma brechinha no horário de campanha. Além de saudar o nosso presidente da Assembleia Legislativa, que é vice-governador do Goldman, na prática, o Munhoz. O Munhoz está apavorado que o Goldman viaje, né, porque aí ele vai ser uma correria tremenda, e o Goldman tem ameaçado ele. E através dele eu quero cumprimentar todos os deputados estaduais e os candidatos a deputado estadual. O nosso querido Kassab, que eu já mencionei, o nosso Índio da Costa, que aqui está presente, vice-presidente, deputado ativo, líder do Ficha Limpa na Câmara Federal do Rio de Janeiro, um homem preparado, e que não é tão criança assim, como ele gosta de posar. Tem 40 anos, tá certo? 40 anos eu já tinha uma estrada longa percorrida. Mas, como vocês veem, jovem na aparência, jovem no espírito e maduro nas ideias e na experiência que já teve na vida pública. Queria cumprimentar o Afif, que é um grande vice para o Geraldo Alckmin. Foi um grande secretário nosso. O Afif é o seguinte: ele faz as coisas acontecerem. Para governador é uma maravilha, porque ele só traz soluções e coisas boas. Ninguém gosta, apesar de que isso acontece. Receber um secretário ou um ministro que tem sempre com coisas estressantes, tal coisa não dá para resolver. O Afif é só solução, tá certo? O que não tem solução ele não levanta, não fala. Então, imagino como companheiro do Alckmin, que boa que vai ser aqui em São Paulo. Queria saudar o senador Sérgio Guerra. Cadê o Sérgio? Hein? Onde é que está o Sérgio? Ele viajou, hein? Teve na abertura e viajou. Então, aos ares, eu mando a minha saudação para este que tem colaborado, se esforçado, sacrificado tanto pela nossa campanha. Queria também cumprimentar a Marisa Serrano, Agripino Maia, o João Faustino e o Flecha Ribeiro, senadores da República. E o nosso senador ainda, o Cícero Lucena, e o Jorge Borhausen, um grande homem, pode estar certo disso, é um grande homem público. Queria também saudar o Cássio Cunha Lima, ex-governador e candidato nosso ao Senado na Paraíba, o Simão Jatene, ex-governador e futuro governador do Pará, um homem preparadíssimo. Eu até disse outro dia numa gravação, o Jatene foi meu aluno, se bem que a gente não tem muita diferença de idade, mas é um grande administrador de um estado muito complexo e vai, graças a Deus, para o Brasil e para o Pará,
retomar o seu cargo a partir dessa eleição. O Roberto Freire, nosso presidente nacional do PPS hoje, candidato a deputado federal em São Paulo, o Antônio Carlos Mendes Tame, presidente do Diretório Estadual do PSDB, o Nárcio Rodrigues, presidente do PSDB de Minas, deputado federal, mais do que reeleito, o deputado federal Rogério Marinho, que é presidente do PSDB do Rio Grande do Norte, um grande deputado, vocês vão ouvir falar dele muito no futuro, o deputado estadual Sidney Beraldo, que é coordenador-geral da campanha e é suplente do Aloysio Nunes. Eu estava querendo ser segundo suplente dessa chapa, porque o segundo suplente vai acabar sumindo. Se não entenderam, pense um pouquinho, porque... Queria também cumprimentar o secretário-chefe da Casa Civil, Dr. Marrei. Através dele, cumprimento todos os secretários de Estado aqui presentes. O Luiz Paulo Veloso Lucas, presidente do nosso ITV, do Instituto Teotônio Vilela, deputado brilhante, candidato a governador do Espírito Santo. Enfim, mas olhem, eu fico muito feliz de a gente estar reunido neste momento que eu considero crucial para a história do Brasil, de verdade. Qualquer eleição sempre é uma aposta para o futuro, mas só se pode olhar o futuro tendo como referência o passado nem que seja imediato. E eu vejo nos olhos de cada um de vocês aqui o reflexo de uma luta que nós travamos pela democracia. Aqueles anos de sacrifício em que demos as nossas melhores energias para que hoje todos os brasileiros possam ter sua voz ouvida. E eu vejo nos olhos de vocês, muito sinceramente, os reflexos da luta que nós empreendemos a partir da redemocratização, também para reconstruir o Brasil. Uma luta árdua que permanece até hoje. E olha, eu vou dizer uma coisa que é verdadeira. Eu tenho muito orgulho do Brasil democrático que eu ajudei a construir. Eu me reconheço neste Brasil que se deseja a si mesmo nesse país mais livre e vibrante. E eu tenho certeza que o mesmo orgulho bate no peito de cada um de vocês. E essa caminhada comum nossa que me inspira agora a enfrentar desafios enormes colocados diante da gente. Aliás, é o desafio de que futuro nós queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. No fundo, é disso que se trata. E esta é a primeira pergunta que a gente faz quando entra numa luta como esta. É a primeira pergunta a se fazer. O que eu quero para os meus netos? Eu disse no dia 10 de abril, o país com que eu sonho é um país onde o melhor caminho para o sucesso, para a prosperidade, será a matrícula numa boa escola pública e não a carteirinha de um partido político. Essa é a lição que eu aprendi com meu pai. O sucesso deve vir como resultado do trabalho duro e do esforço, não da esperteza, dos expedientes escusos, do favorecimento ou da delinquência. E aqui nós chegamos a um ponto vital dessa discussão. No que nós somos diferentes dos outros, ou de outros, e no que nós nos distanciamos dele. E o que nós pensamos? A liberdade, por exemplo, a discussão sobre a liberdade, ela é essencial, né? Porque todo ser humano, a gente concorda com isso, a gente prega isso, precisa ser livre para buscar o progresso de si mesmo, para a sua família, para a sua comunidade. Sem liberdade, as igualdades de oportunidades ficam capengas. E eis porque, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros, companheiras, quando os tiranos ou candidatos a tiranos desejam subjugar uma sociedade aos seus propósitos, começam restringindo a liberdade, minando a liberdade dos outros. Não apenas de pensar ou de falar, mas também a liberdade de adotar e assumir posições sem a sombra do temor,
sem o medo de se comprometer os seus sonhos e da sua família, dos seus entes queridos. Dia sim, e outro dia também, alguém deste governo fala em controlar a imprensa. O partido do governo, o PT, sonha com o dia em que vai poder censurar a imprensa brasileira. Eles sonham com isso. A expressão bonita para o controle, para a censura, é controle social. Como se a palavra social pudesse legitimar esse conteúdo horroroso, maquiar as más intenções. Em palavras diretas, querem estabelecer comitês partidários para decidir o que os jornalistas e as revistas poderão ou não publicar. Da mesma maneira, as rádios, as TVs e a internet, o que elas poderão ou não veicular. Isso é o que eles querem. Isso é o que eles querem. Isso é o que fazem, é o que acontece nas suas reuniões, a títulos de representar a sociedade, que no máximo podem ter reunido 15 mil pessoas durante anos, não tem nada a ver com os dezenas de milhões de brasileiros, e querem, inclusive, aprovar leis que são enviadas para o Congresso. Pretendem, e já estão fazendo isso, inclusive, sufocar economicamente quem ouse discordar. Não vamos nos enganar, não vamos maquiar a realidade. É isso, esse tipo de atitude que nós estamos enfrentando nessa eleição. Mas nós vamos lutar. Já lutamos, vamos lutar e nós vamos vencer. Podem estar certos disso. A defesa da liberdade nos une nesta nossa candidatura, nesta caminhada, em condições extremamente desafiadoras. E olha, elas vão nos levar, apesar disso, a nossa caminhada vai nos levar ao Planalto. Nós lutamos pela liberdade em todo momento, né? E eles querem coagir a liberdade, não apenas a liberdade de consciência, mas a liberdade de ação. E o Brasil precisa de liberdade de ação, de consciência, liberdade para empreender e para trabalhar, liberdade para a cidadania plena. Os brasileiros e brasileiras precisam ser livres para não temer que o Estado, financiado com o dinheiro de todos nós, seja ou continue ocupado por uma máquina partidária que ameaça e que persegue as pessoas, que viola os direitos fundamentais do povo brasileiro. Nós somos diferentes, nós somos democratas e defendemos a liberdade de verdade. Eu dou como exemplo da ação deles a quebra do sigilo fiscal, a ruptura do direito ao sigilo bancário e fiscal, que é protegida na Constituição. É a intimidade de cada família, de cada indivíduo. As notícias estão aí. O segredo fiscal de pessoas que o governo identifica como adversárias foi quebrado por gente na Receita Federal, evidentemente a serviço de uma operação político-partidária e eleitoral. Não há dúvida a esse respeito. E quando se viola o sigilo bancário de um caseiro, viola-se a Constituição. Quando se viola o sigilo fiscal de representantes da Constituição, viola-se a Constituição. Quando se viola o sigilo fiscal de uma filha nossa, está se violando, acima de tudo, a Constituição. Quando se viola o sigilo telefônico de correspondência de adversários, viola-se a Constituição. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não perguntem jamais quem é o Francenildo Pereira. Lembram dele? O Francenildo são vocês. O Francenildo somos nós. Somos todos nós. Eu não passo, nem nunca vou passar a mão na cabeça de malfeitores. Nunca fiz isso na minha vida. E nunca farei isso na minha vida pública. O que eu exijo é que se respeitem os Francenildos, as Marias, os Josés e as Anas. Todos têm que ser respeitados no nosso país. E sabe o que é mais impressionante? Eu fico abismado com isso. É que ninguém do governo, do PT, ou da campanha da candidata do PT, deu-se ao trabalho, pelo menos de fingir que acha a situação grave, que o que foi feito é grave, de simular uma indignação, de vir a público dar uma satisfação à sociedade. Dão de ombros, emitem notas protocolares, falam com uma cara de pau que se fizesse barba sairia serragem, né, na televisão, no rádio, e indignação nem pensar.
Como acham que podem tudo, acreditam que também pode violar as leis do país e seguir em frente assobiando, como se nada tivesse acontecido. Mas o Brasil, felizmente, é maior do que eles. Com muito trabalho, luta e fé, nós vamos derrotá-los. Olha, o Brasil não precisa de alguém que tome conta da gente. Isso já foi dito aqui. Como se nós, brasileiros e brasileiras, fôssemos incapazes de cuidar da nossa vida e de construir os nossos próprios caminhos. É uma novidade isso no Brasil. Eu nunca ouvi isso. Eu nasci durante a guerra. Acompanhei a política desde que me sinto gente. Fiz política como estudante. Fiquei no exílio muitos anos. Voltei, me reengajei na luta. Eu nunca escutei essa teoria de que o Brasil, os brasileiros precisam de pai e que depois do pai precisam de uma mãe. Em geral, é até o contrário, do ponto de vista lógico. Mas o fato é que hoje está isso colocado, nessa eleição, inclusive. Agora, o nosso projeto político é de outra natureza e está colocado há muito tempo para o Brasil. Para nós, democracia, Estado de Direito, justiça social, são coisas inseparáveis. Eu sempre repudiei quem usa o desejo profundo dos brasileiros, de quaisquer outras nações, por mais justiça social, menos desigualdade, para negar às pessoas o direito fundamental de viver num país que seja realmente de todos, com liberdade. Para mim, liberdade e justiça social são incompatíveis. Uma esquerda, durante muito tempo, pensou isso. Hoje não pensa mais. Aqueles que foram de esquerda e que hoje... o Goldman dizia, não são isso, não são aquilo, não são aquilo lá, são mais para fascistas, Goldman. Isso ficou faltando como conclusão do que você dizia. E ele sim é que acha que justiça social prescinde de liberdade, até porque não é justiça social de verdade, duradoura. Agora, nós defendemos a democracia, a liberdade, mas de todos, todos de verdade, não só dos amigos, dos sócios, dos cupinchas ou dos cúmplices. Isso que fique muito claro. Na economia, falando um pouco de economia, nós somos hoje, por incrível que pareça, o país campeão dos altos impostos. A maior carga de impostos do mundo em desenvolvimento. O maior juro real, como dizia o Alckmin, do mundo, aí do mundo desenvolvido e em desenvolvimento. E campeões do atraso no mundo em matéria de infraestrutura. O Brasil é o país que investe menos, por exemplo, em toda a América Latina, talvez disputando com a República Dominicana como fração do seu produto, né, do seu produto anual. Outro dia eu fiquei abismado. No Jornal da Globo, a candidata do PT disse que nos últimos 25 anos, até então, não tinha se investido nada no Brasil, que eles estavam investindo. Pega qualquer número, de 91 a 2001, se investiu muito mais do que se investiu de 2003 até agora, que é o nível de investimentos mais baixo da nossa história no pós-guerra. A gente vê aqui, pensa, bom, quando vê televisão, vê propaganda, horário, de que país estão tratando? Eu sempre fico pensando assim, parece que todos os problemas do povo foram resolvidos, né? E que alguém que está num lugar vai pensar que no outro lugar a obra está feita, que logo vai chegar aqui. Mas quando vai no outro também não tem. Há um jogo aí incrível, que parece que o rei está nu, mas ninguém enxerga. Quer dizer, não tem a obra aqui, não tem no outro lugar. Grande parte das obras não existem. Andam mais devagar do que tartaruga. São divulgadas dia e noite como já estivessem prontas. É uma coisa fantástica. Eles seguem, na verdade, uma receita que já foi repudiada pela história, que é a mentira que se repete 1000 vezes se transforma em verdade. Mas não sabem que essa receita acaba não funcionando, porque o povo não é bobo. O povo brasileiro não é bobo e não vai se deixar enganar por isso. Agora, me pergunta, tem avanços? Teve avanços, sim. Pois este governo teve a felicidade de colher o que os outros plantaram. Essa é a verdade. Olha, nós talvez, eu queria chamar a atenção para isso, talvez a gente esteja assistindo a mais escancarada exibição de falta de caráter que se tem notícia na história política brasileira. A ingratidão é um defeito de caráter. Eu tenho horror da ingratidão.
Ingratidão é um defeito de caráter. Meus pais diziam, cuspir no prato que comeu. Nunca se deve cuspir no prato que comeu. A ingratidão é a cicatriz que revela uma alma complicada, né? E o que é o PT? É um partido que tenta destruir os que o antecederam no governo, enquanto governa sobre as bases construídas por quem com muito esforço e suor antes governou. E além disso, estragam as bases daquela construção. Essa é a prática. Destruir o que os outros fizeram, os que o antecederam, aproveitando o que eles fizeram e estragando o que eles fizeram. E o novo Brasil que nós queremos tem um futuro que, se for bem aproveitado, pode ser muito bom. Tem o pré-sal, tem uma nova e pujante classe média, vai sediar a Copa do Mundo, vai sediar as Olimpíadas. Mas, no entanto, esse é um belo futuro, só que precisa saber como fazer. E tem que enfrentar também grandes problemas. Metade dos adolescentes fora das escolas, que deviam estar, a necessidade de uma completa reforma do sistema de saúde, a gente tem falado muito disso, tem que organizar o combate ao crime e às drogas, tem que recuperar a nossa infraestrutura, o déficit habitacional chega a milhões e milhões de moradias, enfim. Para tudo isso, nós precisamos de uma economia forte para resolver esses problemas. Precisamos ter uma economia forte. Agora, o momento de escolher o presidente, é o momento também de se perguntar quem tem mais condições de manter a estabilidade no Brasil, de retomar os investimentos. Nesse terreno, um passo em falso que seja, pode trazer prejuízos irremediáveis para os brasileiros. Quem tem mais condição de brigar lá fora para defender a economia do Brasil? Nós temos tido uma política externa boa na promoção política, no exibicionismo, no apoio às ditaduras, mas não de defesa do nosso comércio exterior. Quem tem mais condições de defender os ganhos da estabilidade, que chegaram ao bolso dos brasileiros na forma de salário, crédito e benefícios? Somos nós que temos essas condições. A gente precisa dizer isso para todo mundo. Nós temos que fazer isso pelo Brasil inteiro. Quem é que pode realmente tocar essa economia? Se não tiver economia forte, solidificada, as conquistas vão se esboroar, vão virar poeira, porque vem problemas e dificuldades pela frente. Precisa saber como fazer. Com enganação não se governa. Não se governa dizendo que fez 100 obras quando se fez 10. Que é a contagem. Eu vou para cada estado e eu vejo. Aqui anunciaram tanto no tal do PAC. É 1 a 8, 1 a 10, 1 a 12, aquilo que se fez de verdade. Não se governa desse jeito. Ou falando que os juros no Brasil estão bem, que a carga tributária é boa, que o Brasil está sólido externamente. E às vezes coisas inacreditáveis, como que a taxa de juros no Brasil está convergindo com a internacional, quando está acontecendo o oposto. Isso foi dito na televisão, é uma coisa meio inacreditável, né? Ou até uma firmazinha que a candidata tinha de importação de produtos do exterior, do Panamá, que quebrou. Ela disse que foi por causa do governo Fernando Henrique, porque o dólar estava supervalorizado. Apesar de que estudou economia, não sabe que quando o dólar está supervalorizado, é o período de abundância para o comércio exterior. A empresa não pode ter quebrado por causa daquilo. Aí são duas coisas, uma mentira e uma ignorância de economia juntas. Quer dizer, é uma coisa... Agora, alguém vai me puxar, se a Mônica ainda não fez, ela me tocou aqui, mas eu não creio que estava puxando, e vai dizer, tá bom, Serra, tudo bem falar disso, mas e das outras coisas? Será que esse é o melhor discurso para ganhar a eleição? Olha, eu vou dizer, essa é mais uma diferença. O PT diz a cada momento o que é mais conveniente. Não o que eles pensam, eu não sei nem se pensam, alguns nem pensam, mas diz o que é mais conveniente. Tem uma conversa para cada plateia, um só discurso, uma só personalidade, uma só cara para cada plateia. Nós não, nós temos uma cara só. Eu não me escondo, não sou boneco de ventríloco, não preciso andar na garupa de ninguém, não sou uma fraude, eu não sou produto de uma fraude. Pode gostar ou não, mas de uma fraude não. Nenhum pedaço, um tiquinho da minha biografia precisa ficar trancado no cofre na época de eleição. Não precisa. E se o povo brasileiro me der a honra de governar este país, o povo vai saber quem está a governar.
Isso é uma coisa importante, saber quem é que está governando. Vocês não acham? Eu acho uma coisa... Eu e nós não seremos reféns de um projeto continuista, nem de um apelido, um apetite, mais do que apelido, enlouquecido de um partido por posições de poder. Sabe o que quer dizer posição de poder? É a forma bonita de chamar as verbas orçamentárias e os cargos cujos salários são pagos com o dinheiro do povo. Posição de poder é ter dinheiro do orçamento segundo troca-troca político. E cargos para que políticos faturem em cima da propriedade pública em benefício pessoal. Isso é posição de poder. Nós não somos candidatos a donos do Brasil. Nós somos, sim, candidatos a servir ao Brasil e ao nosso povo. No horário eleitoral, nas entrevistas, nas palestras, eu tenho deixado bem claro o que pretendo fazer do Brasil e dos brasileiros. Somos até criticados por ficar sempre falando do que a gente pretende fazer, em vez de efeitos especiais. Por isso, eu sempre faço as propostas de cara limpa, sendo o que eu sou. Porque o grande patrimônio que eu tenho na vida pública, na vida privada é minha família. Na vida pública, o grande patrimônio que eu tenho e que eu submeto ao julgamento da população é a minha biografia, é o meu trabalho, é o meu compromisso com o bem-estar de todos, meu compromisso com a liberdade, a minha luta por justiça e igualdade. E isso ninguém vai me tirar. Campanhas eleitorais dos adversários, vocês sabem, optaram pelo caminho da sordidez. Gente que sabota a ordem democrática, se move nas sombras para manchar biografias. No meu caso, e dos que me cercam, é inútil. Desde os meus tempos de presidente da UNE, são muitas décadas, eu sou dono de uma ficha limpa, alva, limpíssima. Não tenho nada para esconder do meu passado, não preciso que reescrevam minha vida. Não preciso que reescrevam minha vida, excluindo passagens nada abonadoras. Eu não preciso que tentem me vender como se eu fosse um sabonete ou um iogurte. Realmente eu não sou, até gosto de iogurte e uso sabonete, mas não preciso ser vendido assim. Não preciso de marqueteiro para mudar a minha cara, o meu pensamento e a minha trajetória de vida. Vocês repararam? Ninguém precisa dizer à população quem sou eu. Nem inventar coisas que não fiz. Não é preciso inventar coisas que não fiz. O que eu fiz é sabido. E esconder coisas que fiz, também não tenho o que esconder da minha vida pública. É a minha vida pública que diz quem eu sou. Eu posso fazer cara feia às vezes, mas só uma cara. Não digo uma coisa para hoje, para amanhã desdizer, né? Dizer o contrário. Ninguém me diz o que eu tenho que falar ou não, sinceramente. As pessoas dão opiniões, mas eu não estou guiado pelo que me dizem. Eu respondo pelas minhas palavras e pelas minhas escolhas. As palavras que eu digo, as escolhas que eu fiz. Eu não fui inventado por ninguém. Nunca tive padrinho, tive gente importante do meu lado. Mas não padrinho, né? Patrono. Quem me fez foi a luta democrática. Foram as minhas escolhas de vida que me trouxeram até aqui. Mas olha, deixa eu dizer, quando eu estava falando que me trouxeram até aqui, eu me lembrei dos tempos de perseguição sobre a gente no exterior. Me lembrei da perseguição que eu sofri, por exemplo, no Chile, e da campanha que fizeram movimentos de direitos humanos internacionais para que me soltassem. Me lembro da luta que fizemos no Chile, ainda antes do golpe, contra a repressão e a tortura no Brasil. Era eu, o Almino Afonso, que está lá, e o Hurst Hoffmann, que hoje é do PPS. Antigo camarada do Roberto Freire e atual companheiro de PPS. Nós fizemos uma campanha que levou à convocação do Tribunal Bertrand Russell dos Direitos Humanos. Puxa, vindo dessa luta, uma das razões pelas quais eu fui perseguido no Chile foi essa. Vindo dessa luta, vocês não imaginam a tristeza que eu sinto quando eu vejo o governo do meu país transformado numa espécie de porta-voz planetário de todo tipo de ditador, de facínoras, de genocidas ou candidatos a genocidas. Transformaram o Brasil num avalista dos negadores, se é que existe a palavra, de que tem existido um holocausto contra os judeus na Segunda Guerra Mundial.
E o Brasil é porta-voz da defesa dessas ditaduras. Penso que enganam alguém, mas ajudam a criar um ambiente favorável a que os novos fascistas do século XXI construam a bomba atômica. Se omitem, no caso de direitos humanos, de maneira vergonhosa. E eu vi espantado outro dia a candidata justificar o fato de que o Brasil não fez nada e deu até declarações do Lula depreciativas sobre os asilados políticos cubanos, dizendo que um lutador de direitos humanos pode ter dito isso. Ou seja, se alguém lutou pelos direitos humanos, num outro momento pode pisar os direitos humanos que está autorizado. Esse foi o argumento na televisão. É preciso que a gente veja isso. É preciso que a gente entenda o que isso significa. Mas, enfim, eu sei que já estou avançando muito e ainda tenho que fazer gravação hoje à noite. Mas eu queria, meus amigos, minhas amigas, não é que eu que escolhi, não, que não tinha outra opção. Mas eu queria aqui a todos os amigos, amigas, meus companheiros, minhas companheiras, dizer o meu muito obrigado a todos vocês, a todas vocês, por terem vindo aqui hoje. Obrigado por terem vindo ouvir o que eu penso sobre essa luta e sobre o nosso futuro. Eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre o que eu penso, meus valores, as ideias que eu defendo para o meu Brasil. Obrigado por estarem comigo nesta caminhada, que é difícil, eu sei, que exige muita firmeza, mas que para nós pode ser conduzida com suavidade, serenidade e tranquilidade, pois nesta campanha nós temos a felicidade de poder defender exatamente aquilo que pensamos. Nossa caminhada é difícil, mas Deus só dá a missão de enfrentar coisas difíceis a quem pode realizar esta missão. Por isso, a nossa caminhada é também suave, já que nela nós podemos ser nós mesmos, sem precisar mentir, esconder, conspirar. Essa é uma boa, por isso que eu me sinto bem nessa campanha, porque eu não tenho que esconder, não estamos enganando ninguém, e estamos seguindo uma trilha difícil, mas que Deus põe desafios, exatamente aqueles que podem enfrentar e vencer os desafios. Eu estou convencido disso. Eu sou um otimista a respeito da história e do nosso país. Vamos em frente, pela democracia, pela justiça, pela liberdade, pela igualdade, em defesa de um país livre e democrático, que nós ajudamos a construir e que vamos ajudar a fazer avançar muito mais. Pois de uma coisa o nosso Brasil pode ter certeza. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste soles mãe gentil, pátria amada, Brasil! Todo mundo tá com Serra, eu também tô. Todo mundo com Geraldo. Aí, José Serra, o próximo presidente do Brasil. Porque o Brasil pode muito mais com Serra. Todo mundo com Geraldo. Todo mundo com Serra. Todo mundo com Geraldo. Levanta a tua bandeirinha lá em cima. Faz muita festa hoje. Daí, o próximo presidente da República, José Serra.